Olá, seja bem-vindo a mais um Tirando Dúvidas Teológicas. O meu nome é Samuel e no programa de hoje nós falaremos sobre homilética, sobre a arte da pregação. Para falar sobre esse assunto, eu tenho dois mestres aqui em pregação comigo, pastor Adriano Chagas. Pastor, se apresenta para o pessoal, você é novo aqui? Sim, eu quero agradecer a todos primeiramente pelo convite. Sou o pastor Adriano Chagas, sou pastor da Assembleia de Deus no município de Barueri, na Grande São Paulo. Sou mestre em teologia com especialização em psicologia e religião pela PUC, aqui de São Paulo. E professor com muita alegria aqui da FAB, tendo a oportunidade de lecionar algumas disciplinas, entre elas homilética, e por isso estamos aqui para esse bate-papo hoje. E também para falar sobre homilética neste programa, eu estou aqui com o pastor Silas Dourado. Se apresenta para o pessoal. Olá, eu sou o professor Silas Dourado, diretor da FAB. Estamos aqui mais uma vez nesse podcast para falar de um assunto tão relevante. E hoje vamos aqui debater, eu e meu amigo professor Adriano Chagas, sobre esta disciplina de homilética, a arte de pregar, e com certeza será uma bênção e vamos instruir aí novos pregadores e compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem nos dado de experiência nesses anos aí, Samuel. Se você quer aprender mais sobre homilética, nós temos este livro aqui que faz parte da nossa coleção de livros dos nossos cursos, e o pastor Adriano Chagas já gravou com a gente um curso online de homilética. Então acesse o nosso site fabteologia.com.br e faça a sua inscrição no curso, caso você queira aprender sem sair de casa, com as aulas gravadas, tudo bonitinho. Esse aqui é o livro. Todo o podcast de hoje vai estar com base neste livro aqui. E para começar o podcast de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto que é a homilética, que é o que a gente vai discutir hoje. Você consegue fazer uma introdução para a gente do que seria a homilética? Qual que é a importância da homilética? Vamos lá. A homilética, em resumo, é uma ciência e uma arte de pregação. Por que isso é importante hoje? Eu falei isso em outro podcast aqui. Às vezes as pessoas, para construir uma casa, precisam de um arquiteto e depois um engenheiro para executar a planta, um médico para cuidar do corpo. Quando você chega na igreja, a maioria das pessoas não estudam para fazer o que estão fazendo. E isso é um problema. Por quê? Nessa área de comunicação é necessário estudar o processo, principalmente em transmitir a mensagem. Nós não estamos aqui discutindo a questão de unção, porque muitos vão falar, mas quando Deus chama, ele garante. Não, mas Deus chama, mas o homem tem que ser preparado para o chamado. O chamado é divino, a preparação é humana. Então, quando se fala de trazer boas mensagens, necessário é estudar a oratória, a eloquência, entender que para transmitir, eu falei em outro podcast também aqui, a questão da boa comunicação. Como eu vou transmitir uma mensagem? As pessoas que estão me ouvindo precisam entender bem a mensagem que eu estou transmitindo. Então, essa ciência, essa arte que é a homilia, é a arte de falar bem, de transmitir a mensagem. E hoje, com o meu querido pastor Adriano aqui, professor Adriano, nós vamos tentar elucidar da melhor forma possível, trazendo para aqueles que estão começando agora, talvez aqueles que já estão há muito tempo pregando a palavra de Deus, mas não tiveram oportunidade de estudar a homilética. Hoje a gente vai estar passando aquilo que no decorrer dos anos temos aprendido e vamos compartilhar com eles essas experiências. A homilética, como você falou, é a arte da pregação, de falar bem em público. Então não é um conteúdo só para pregadores, né? Não, quando você fala de homilética, você fala de um processo que é estudado em outras ciências também. Você tem, por exemplo, os advogados, ele tem que ter uma boa comunicação para defender a causa. Então você tem a homilética que é trabalhada no direito, a homilética que é trabalhada nas faculdades, na universidade. O falar bem é algo que precisa ser trabalhado até para quem vai vender algo. Você tem que saber se comunicar, saber transmitir bem aquilo. E o pastor Adriano, um tempo atrás, gravou um curso aqui da FAB, se falou a princípio, justamente dando essas diretrizes, né, pastor? Sim, exatamente. Até porque eu sempre digo isso aos alunos. Quando nós iniciamos um estudo sobre homilética, nós temos a percepção equivocada de que estamos trazendo técnicas para a transmissão da palavra
que é inspirada e revelada pelo Santo Espírito. Acontece que a homilética leva em consideração, em suas bases de constituição, justamente a figura de Jesus como pregador. As passagens dos evangelhos, lidas rapidamente, não nos permite observar estas nuances, estas diferenças. Eu vou citar algumas delas, por exemplo. Quando Jesus, em João 4, está conversando com uma mulher samaritana e está junto ao poço de Jacó, ele leva em consideração o que nós chamamos dos 3 pilares da homilética: a figura do pregador, a mensagem e o ouvinte. E por que eu digo que ele levou em consideração esses pilares? Ao falar com aquela mulher, ele não estava inicialmente interessado em água. O pedido da água é o início de uma conversa. É identificar-se com o seu ouvinte. Por quê? Porque ela estava indo tirar água. Ela estava com um cântaro nas mãos. Jesus sabia que havia um obstáculo religioso. Ela era samaritana, ele judeu, e que não haveria uma comunicação. Então ele inicia esta abordagem levando em consideração quem ela era e o que ela estava fazendo. Por isso ele vai inicialmente pedir água. Imediatamente a resposta dela era plenamente previsível. Ora, sendo tu judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? E então ele começa a iniciar um diálogo com esta mulher, não agora só com respeito à água, porque ela trouxe à tona a abordagem e o obstáculo de ser samaritana. Ele começa agora a tratar o que separava os samaritanos dos judeus. Perceba que há uma construção neste diálogo, que a gente poderia chamar de homilia. Há uma construção nesta conversa, nesta homilia. Ela não é do acaso. Ela não foi feita de maneira improvisada, impensada. Não. Ela leva em consideração elementos do ouvinte, onde ele, como pregador, cria métodos, formas, links de comunicação. Depois ele passa a tratar da questão religiosa, o obstáculo apresentado por ela, e ele vai conduzindo esta conversa para aquilo que ele de fato queria dizer, que era sobre tudo quanto ela procurava, ela poderia encontrar em Deus. Então, quando olhamos a Jesus nesta passagem, nós vemos que Jesus não prega de forma aleatória. Um outro texto, para não ficar muito extenso na minha palavra, mas um outro texto que também possui todos esses elementos que nós já colocamos que estão presentes na homilética. No Evangelho de João, no capítulo 7, Jesus está, durante a festa dos tabernáculos, pregando no templo em Jerusalém. No último dia da festa, diz o texto, que Jesus se levantou e disse: quem tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Acontece que o texto não nos demonstrou elementos do porquê desta fala. É evidente que João está escrevendo originariamente a um público judeu, embora seja um evangelho universal, mas ele parte de um contexto sociocultural judeu, e todos sabiam o que acontece naquilo que ele fez a observação no último dia. O que o judeu sabe que acontece no último dia da festa dos tabernáculos? Há um rito de purificação. No último dia, os sacerdotes, eles desciam com vasilhas de águas do altar dos sacerdotes até o tanque de Siloé, que ficava ao lado do complexo do templo, enchiam estes jarros, subiam de volta para o altar dos sacerdotes e eles jogavam esta água lavando os altares. E não só lavando num rito de purificação. Um rito de purificação que também tinha a representação do pedido de que sobre as lavouras, sobre os campos, houvesse abundante água. Observe, Jesus estava ali assistindo a tudo isto. E por que no último dia ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba?
É muito provável que esta fala dele esteja associada a este momento da purificação. E por isto, João, ao registrar, escreveu: e disse Jesus no último dia. Então perceba que Jesus está perfeitamente contextualizado à realidade dos seus ouvintes, à celebração religiosa para o seu sermão, para a sua pregação. Se eu voltar um pouquinho antes de falar sobre a água, Jesus tinha dito a eles: eu sou a luz do mundo. E aí vem João de novo com a mesma observação. Estando ele no pátio das mulheres, disse: eu sou a luz do mundo. Por quê? Por que disse luz no pátio das mulheres? Porque diferente do pátio dos sacerdotes, uma área restrita a homens, no pátio das mulheres haviam candeias onde se queimava azeite e permanecia como tochas acesas. Jesus, portanto, estava num ambiente ornamentado por candeias e lá ele não pregou sobre água. Lá ele disse: eu sou a luz do mundo. A luz em um local onde há muitas candeias. A água em um local onde há um rito de purificação. Pedir água a uma mulher que vem trazendo em suas mãos um jarro. Isto começa então a nos fazer entender que Jesus não vai concebendo pregações de maneira aleatória. Ele leva em consideração o público, ele leva em consideração o local, ele leva em consideração o rito religioso que está acontecendo. Ele se preocupa em criar links de comunicação com os seus ouvintes, e isso é homilética. Então, eu quero encorajar você que está assistindo o nosso podcast e que pode ser inicialmente já levado a esse pensamento de que, olha, eu não vou estudar homilética porque a palavra vem de Deus e é a revelação do Espírito Santo, e Deus então vai me revelar e vai me conduzir. Mas não se esqueça de que Jesus possui em suas pregações características claras de que há uma observação, há uma avaliação na sua abordagem, na sua forma de pregar. E o curso de homilética está embasado nesta observação que eu coloquei aqui de maneira exemplificada, muitas outras, né? Mas o curso ele está embasado nisto, principalmente em observar Jesus como pregador, observar os passos que Jesus fazia, a maneira que ele abordava, as suas conclusões, o seu desenvolvimento, o seu assunto central, para que nós tenhamos uma inspiração e um direcionamento de comunicação e pregação da forma que Jesus fazia. Então, uma coisa interessante também, Samuel, quando se analisa tudo isso, é que muitos vão dizer assim: mas olha, estudando a igreja primitiva, nós percebemos que não havia essa necessidade, porque os cultos eram nas casas. Mas isso foi no início, irmãos. Com o passar do tempo, a igreja sai de Jerusalém e agora na Ásia Menor, Síria, Europa. E com isso, com esse crescimento da igreja, mais pessoas com níveis culturais diferentes, língua diferente. Era necessário contextualizar para essas pessoas todo esse pano de fundo, espiritualizando o texto. Então, quando você vai pregar, a preocupação também é interpretar o texto de forma correta, e o curso vem para isso. Mostrar às pessoas, e aí uma outra disciplina, depois nós vamos fazer um podcast para eles, que é sobre a hermenêutica, a ciência da interpretação, a arte de interpretar, aqui de pregar. A homilética se prega, a hermenêutica se interpreta. Então, junto com uma boa mensagem, é necessário conhecer o contexto. E isso foi bem colocado aqui pelo professor Adriano. Jesus, ele, ao viver aquele momento, aquele contexto, fazia com que as pessoas pudessem entender que havia algo muito além de que só um ritual, que aquele momento seria ali celebrado para eles, mas ele estava abrindo um novo tempo, uma nova aliança começaria com a sua vinda, e essa nova aliança se estabeleceria através da leitura desses homens agora, olhando para todo o ritual do Antigo Testamento, olhando para o Cristo, e agora vendo que o Antigo Testamento, que estava em preto e branco, começa a ganhar cor, não é? Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista que o senhor apresentou sobre as candeias, sobre a região das mulheres, a região dos homens. Para mim foi bem esclarecedor. Mas pensando sobre a disciplina de homilética,
é importante que todo mundo estude homilética? A gente pensa, o pregador, para que ele faça uma boa pregação, para que ele explore o contexto, para que ele explore o personagem, os públicos, etc., ele precisa ter uma boa ferramenta, precisa estudar homilética para entender melhor do que ele está fazendo. Mas a pessoa que está sentada ouvindo, ela precisa ter conhecimento de homilética também? Não é que ela tem que ter conhecimento, mas quem está ensinando para ela precisa ter, para que, esclarecendo esses pontos colocados aqui pelo professor Adriano, fique mais claro. É o que ele citou a princípio, é o triângulo da oratória. Primeiro, o pregador, a gente vai ver as características de um bom pregador, a gente precisa entender que quem foi vocacionado precisa se preparar. E esse preparo, sim, vem com oração, sim, vem com toda uma questão espiritual, mas também o conhecimento teológico, mas também o conhecimento do seu tempo, né? E entender a cultura, o qual ele está, ou a mensagem, o qual ele está direcionando, vai fazer uma diferença enorme. Depois ele vai ter que trabalhar o sermão. A gente está em cima do nosso curso aqui, e a ideia é trabalhar bons sermões. Como preparar um bom sermão? É interessante falar que existem níveis ou tipos de sermões diferentes. Você tem o sermão textual, o sermão temático, o sermão expositivo e até um sermãozinho de improviso que de vez em quando acontece. Eu acho que na sua igreja não deve ter isso não, pastor. Aquele dia que você chega na igreja e um pastor amigo fala assim, rapaz, traz a mensagem hoje. Eu falo, mas eu sei que um pastor sempre tem uma mensagem ou algumas mensagens preparadas ali, mas tem dia que você é convidado para um determinado evento e lá alguém te pega de surpresa. Nós vamos falar sobre os tipos de sermões também. É fato, o sermão mais poderoso é o sermão expositivo, que é defendido pela maioria dos grandes pregadores. Mas a gente precisa entender qual tipo de sermão trabalhar e o que cada um leva no seu bojo, no seu ensinamento. Mas do outro lado tem os 6 tipos de ouvintes que nós vamos falar. Tem ouvinte de todo jeito, Samuel, e quem vai pregar tem que estar pronto para eles. Você tem pessoas ali que estão ali que não queriam estar ali. Que estão ali porque a mãe levou, porque o esposo levou, porque a esposa levou. São tipos diferentes de ouvintes. Você tem o desinteressado, o sonolento, o crítico. Você tem vários, são 6 tipos de ouvintes. Você tem um adorador, você tem ouvintes diferentes. Para isso, o curso te ajuda a entender e não perder a direção do sermão nesse contexto. Você tem que entender que há faixa etária diferente, cultura diferente, mas a mensagem sendo bem preparado. Quando o pregador está bem preparado, não importa o tipo de ouvinte que tenha na frente, ele foi treinado para aquilo, para enfrentar os públicos diferentes, né, pastor? Sim, claro. O que acontece? O senhor falou uma coisa muito importante, a questão de levar em consideração. A igreja brasileira, ela tem uma positiva, há muitos problemas, mas ela também tem características muito positivas, e isso transcende igrejas históricas ou pentecostais ou neopentecostais. Há um consenso no movimento evangelical brasileiro de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e que ela tem, ainda que aqueles que não o fazem, ao menos teoricamente reconhecem que ela precisa ter autoridade e ser como o farol que nos conduz nas bases e no ensinamento da nossa fé. Levando em consideração isto torna importante entender o mundo da Bíblia, porque nós vivemos num outro contexto em que a comunicação do conhecimento se tornou classicamente na forma escrita. Isso já há muitos séculos, a comunicação do conhecimento, a transferência de conhecimento transformou-se na forma escrita. Isto nem sempre foi assim. Quando nós pensamos, por exemplo, na mais proeminente cidade, no que diz respeito à sabedoria, à filosofia, que foi a cidade de Atenas, Atenas nunca, volto a repetir, nunca possuiu leis escritas. Nunca teve leis escritas. Só verbal. Como que se governa? Como que se desenvolve conhecimento, sabedoria? Algumas pessoas dizem, Sócrates nunca deixou nada escrito. É claro que não. Sócrates vive num contexto social e cultural em que Atenas não possui leis escritas. Qual a necessidade
de escrever, então? Então perceba a importância da comunicação verbal, não como forma apenas de interação, como é os dias de hoje, mas como forma de transmissão de conhecimento. Transmissão de conhecimento. Então você observe o quanto isto era vital. Por isso que a antiga retórica é uma das mais antigas ciências acadêmicas. Porque grandes civilizações se conduziram, foram governadas, se desenvolveram, transmitiram conhecimento. A nossa cultura ocidental é profundamente greco-romana, até mesmo a nossa língua, que advém do latim falado por Roma. Então, a nossa cultura ocidental, ela é essa extensão de conhecimento, cuja capital principal da Grécia, não a capital principal, porque eram cidades-estados, mas a mais proeminente cidade em termos de conhecimento, de filosofia, era Atenas, tinha na comunicação verbal toda a transmissão de conhecimento. Jesus nasce neste contexto, Jesus nasce 400 anos depois deste movimento socrático, aristotélico, platônico. Jesus vivencia um contexto dentro, embora estivesse em Israel, sob um domínio romano e com uma ampla representatividade por meio de judeus helenizados, judeus de cultura grega, que eram chamados saduceus na Bíblia. Os saduceus na Bíblia, em comparação com os fariseus eram conservadores, doutores da lei, mas economicamente modestos. Os ricos dominadores da lei eram saduceus. Saduceus estes que se vangloriavam justamente de uma formação greco-romana. Você tinha em Israel cidades gregas e romanas, digo estruturalmente na arquitetura, na engenharia, como Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe recebe uma terminologia de reverência a César. Cesareia Marítima. De onde vem esse termo Cesareia? Referência a César. Não é? As escavações em Jerusalém, demonstram que havia um hipódromo em Jerusalém. O que é um hipódromo? Corridas de bigas em Jerusalém. Havia em Jerusalém, e escavações demonstraram isso, um anfiteatro. O que era usado pelos gregos. Usados pelos gregos. Peças eram expostas ali. Então, quando nós pensamos sobre esta influência greco-romana dentro da cultura judaica, este é o mundo vivenciado por Jesus. E aí se torna tão importante a observação da comunicação em um contexto sociocultural em que o conhecimento se dá primariamente por meio da escrita. Isso explica diversas indagações. Por que Jesus não deixou nada escrito? Por que o primeiro evangelho talvez venha 20, ou os historiadores vão até dizer 40 anos após a morte de Jesus? Vivencia-se uma realidade de não escrita, de comunicação verbal. O próprio Império Romano, quando nós estudamos o desenvolvimento social das grandes civilizações, elas começam com uma organização tribal, depois elas se tornam uma cidade-estado, uma monarquia e, por último, um império. Roma saiu da sua condição tribal para ter as suas primeiras leis escritas em seu desenvolvimento imperial. Perceba só, nestas 5 classificações básicas, da tribal para a imperial, somente quando se tornou um império, Roma teve as suas primeiras leis escritas nas chamadas tábuas de bronze. Este é o mundo de Jesus. Este é o mundo dos apóstolos. Perceba como Paulo observou, vamos dizer, a homilética de Jesus, e ele reproduz isto com muita perfeição. Atos capítulo 17. Atos 17, Paulo está onde? Justamente em Atenas. Ele está em Atenas. Segunda viagem missionária. Exatamente. Ele está ali em Atenas, esperando Silas chegar, e ele começa a observar a cidade, e ele vê que há muitos altares. Havia um ditado grego
que era mais fácil você encontrar um deus em Atenas do que um homem. Isto era uma brincadeira porque Atenas tinha tantos altares, há tantos deuses, que se criou essa forma cômica de tratar Atenas, dizendo que era mais fácil encontrar um deus do que um homem na cidade de Atenas. E Paulo estava observando tudo aquilo. Quando Paulo inicia a pregação, e é isso que às vezes a gente não observa, a homilética nos permite observar. Quando Paulo começa a pregar em Atos 17, ele prega sobre o quê? Ele vai falar sobre água? Não. Ele vai falar sobre luz? Não, ele não está num Não contexto. é o contexto dele. Não é o contexto. Ele vai falar o quê? A origem do mundo. É. Ele vai falar sobre... ao Deus estranho que Ele vai falar sobre o Deus estranho que tudo criou. Ao Deus desconhecido, né? Aliás, desconhecido, ao Deus desconhecido que tudo criou. Nele existimos, nos movemos. Por quê? Não havia entre os gregos discussão mais apaixonante do que a origem do mundo. E aí você tinha aqueles que, os elementos da Terra, né? A Terra se originou. Isso era a discussão dos pré-socráticos, né? Anaximandro, Anaximenes, né? Os pré-socráticos, né? Tales de Mileto. Tales de Mileto. Tales de Mileto. Né? Considerado um dos primeiros filósofos. O que eles discutiam? Origem do mundo. O mundo veio da terra? Não. Veio do ar, veio do fogo. Quais são os elementos? Isso era interessante para o grego. Então, Paulo, sabendo disso, ele faz 2 links. Primeiro, a questão de muitos altares, e um deles, especificamente, ao Deus desconhecido. E ele começa a dizer que este Deus desconhecido é o que criou o mundo, que criou todas as coisas, porque isso era apaixonante, a discussão da origem do mundo. Tão apaixonante que eles pegaram Paulo e levaram para um local chamado Areópago. O Areópago era um local em que se destinava, sim, a alguns julgamentos públicos, mas também à discussão de filosofia, produção de conhecimento. Por isso, Paulo é levado para lá para ser ouvido. E Paulo tem uma abordagem tão interessante que se encerra dizendo o quê? Te ouviremos em outra oportunidade, te ouviremos mais a esse respeito. Veja que Paulo aprende isto com Jesus. Jesus já inicia este cuidado, esta conexão com os seus ouvintes, esta contextualização. Isso é homilética, é comunicação com eficiência. E sendo nós, pregadores da Bíblia Sagrada, cremos que Cristo é o Deus encarnado, cremos que Paulo nos motiva como líderes, como ministros de Deus, pregamos suas palavras inspiradas por Deus, mas registradas por Paulo, temos toda a necessidade de nos munir de conhecimento para transmitirmos de maneira clara, de maneira precisa, a mensagem do Evangelho. Então, não podemos desleixadamente, simplesmente atribuindo a Deus a responsabilidade que cabe a nós destas observações que estão registradas na própria Bíblia Sagrada. O professor Adriano falou sobre a fonte do sermão, que é justamente a Bíblia. A Bíblia é a base, Samuca. Um aluno chegou até mim e falou assim: pastor, me indique um livro bom. Eu falei: a Bíblia. Ele falou: não, você não está entendendo. Um livro bom. Eu falei: a Bíblia. A Bíblia é o nosso livro de base, ele precisa ser estudado. Agora, é um fato, estamos distantes de eventos, Antigo e Novo Testamento, de milhares de anos. E para entender isso, no capítulo 3 do nosso livro e nosso curso aqui de homilética, nós vamos trabalhar sobre as fontes do sermão. Além da Bíblia, que foi muito bem colocado aqui, algum pouco, né, do contexto de Paulo, de Jesus, em 2 eventos aqui, nós temos que pesquisar, pastor, em quê? Olha, nós somos muito privilegiados aqui no Brasil, né? O Brasil se desenvolveu milagrosamente nas últimas décadas, né? No último século, vamos assim dizer, do movimento evangelical nessa questão. Hoje você tem bíblias de estudo, diversas e excelentes bíblias de profundo conhecimento que poderão auxiliar o pregador. Então ele compra uma bíblia de estudo, ele vai ter o texto e vai ter preciosas notas de rodapé ou caixas, né, com artigos especificando determinados assuntos. Se
o pregador quiser ser um pouco mais profundo, ele tem livros de comentários da Bíblia Sagrada, né? Então ele tem um grande comentário da Bíblia Sagrada. Praticamente todos os capítulos estarão sendo comentados ali. Se ele quiser ser ainda mais profundo, existem livros publicados sobre os livros da Bíblia Sagrada. Há bons professores, bons teólogos que publicaram livros, por exemplo, Segunda Epístola a Timóteo, Epístola aos Romanos, Evangelho segundo João, um livro específico sobre o contexto social, cultural, religioso, né? Documentos históricos presentes ali no Evangelho. Então, hoje você tem uma grande gama de fonte acessória ao texto da Bíblia Sagrada. É claro, se você pega a Bíblia, faz uma leitura superficial, você vivencia uma realidade de 2000 anos de diferença, uma formação cultural diferente. Abismo temporal, abismo linguístico, abismo filosófico. E você não tem o cuidado de se munir de materiais básicos que te ajudarão a compreender a santa palavra de Deus. Então é extremamente importante que, além de ler a Bíblia e pregar o que está escrito no texto, a pessoa se preparar com conteúdos externos. No caso de Paulo, que você explicou pra gente, ele tinha todo um conhecimento da filosofia, provavelmente ele leu Sócrates, ele tinha todo o conhecimento da filosofia grega, etc., sobre Atenas. Então ele conhecia o povo, o público, o lugar, a cultura deles, a religião deles, o que facilitou bastante para ele pregar para esse povo. O pregador de hoje, então, além de ler o texto bíblico, os versículos, explicar, ele disse isso, disse aquilo, como é que vai ser na sua vida, amém? Mas ele explorar ali de uma forma expositiva, como era na época, contexto, cultura. Nós estamos até preparando, né, professor Adriano, o curso de pós-graduação. E esse curso de pós-graduação vai ser baseado na teologia paulina. Legal. Sim. Então, vamos trabalhar de forma muito mais profunda. Agora, imagine, professor Adriano, eu tenho essa preocupação, o senhor tem, muitos pregadores, e é fácil ouvir o senhor pregando 1 hora, 2. E aí, uma certa vez, o irmão falou, pastor, por que tem gente que vai pregar com 15 minutos e a gente pede logo para Jesus vir buscar a igreja, né? Porque as pessoas acabam pregando a sua vida, pregando, sim, talvez estava vindo para a igreja e viu, sim, algo na rua, sim, quando, na verdade, o púlpito da igreja tem que ser um momento que o pregador leva à igreja o conhecimento de Deus, a palavra de Deus bem interpretada. O senhor concorda com isso? Tem alguma orientação para esses pregadores aí que vão nos ouvir? Plenamente, é o que Jesus faz, né? Eu recomendo a ler cuidadosamente os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Você perceberá que Jesus, nós estamos dizendo do verbo de Deus, do Deus encarnado, nos ensinando a pregar. O que Jesus está fazendo ali? Capítulos 5, 6 e 7. Ele está compondo um grande sermão, que ficou conhecido depois de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. O mais extenso sermão de Jesus, pregação de Jesus, né? Então veja que, para a homilética, isso é uma fonte de indizível riqueza. Eu tenho um grande sermão de Jesus, o maior dos evangelhos, o Sermão do Monte. Ele foi estendido em 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus. Aí eu vou olhar, então, o que Jesus pregava. Eu tenho aqui o grande sermão de Jesus, eu quero aprender com Jesus a pregar. O que Jesus diz ali? Ele começa a dizer coisas aleatórias que ele pensa, ou o que aconteceu com ele, ou como o professor Silas colocou, o que aconteceu no caminho. Não. Ele começa a dizer, ouviste o que foi dito aos antigos. Ele começa a citar a lei. E a partir da lei, da escritura sagrada, ele passa a desenvolver interpretação e pregação. Ele passa a produzir palavra inspirada. Ouviste o que foi dito aos antigos, mas eu, em verdade, vos digo. E ali você tem uma linda exposição da lei e a interpretação correta desta lei. Não é uma interpretação modificadora, é uma interpretação com profundidade, uma interpretação com direcionamento. Jesus está pregando o quê? Escritura sagrada.
E nós vemos os apóstolos reproduzindo nas suas epístolas a mesma coisa. Eles não estão escrevendo do seu cotidiano, dos acontecimentos da sua vida, não. Eles começam a escrever sobre a Escritura Sagrada. Veja, por exemplo, a primeira epístola de Pedro, né, a primeira epístola de Pedro, no seu capítulo 2, versículos ali entre 4 e 6, ele prega sobre a pedra angular. A pedra angular é uma profecia messiânica do Antigo Testamento. Ele está citando a Escritura Sagrada. Atos 2, a pregação mais famosa de Pedro, ele cita Joel. Isto que está ocorrendo aqui é o que disse o profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. Então, por que eu estou citando Pedro? Porque alguém, ouvindo esse podcast, vai dizer, não, tudo bem, Paulo era já um doutor da lei, um fariseu, né? Provável membro do Sinédrio, legal. Mas Pedro não, Pedro está dizendo na Bíblia que ele era indouto. Não, permita dizer a você, a avaliação indouto atribuído a Pedro era uma avaliação social, religiosa. Pedro não tinha uma formação junto a grandes rabinos em Jerusalém. Mas não se esqueça que o que Jesus fez com os apóstolos é escola aos moldes judeu. Essa nossa formatação de escola, um professor, alunos sentados num dia e num horário, isso já existia há séculos antes de Jesus. Isso é uma formatação grega. Então tem um mestre, tem os alunos que se sentam a um horário que eles se reúnem, que é o que nós temos hoje na nossa forma de escola. Havia uma escola onde Paulo ensinou, a escola de Trajano. Né? Isso está lá em Atos dos Apóstolos. Tirano. Ele locou, lá em Éfeso. Né, ele locou, né, um horário e ele ensinava lá aos moldes gregos. Jesus, ele é um mestre, mas aos moldes judeu. Então ele não tem dia e horário, ele anda com os seus discípulos, ele ensina todos os dias. Porque só Jesus fazia isso? Não. Outros mestres judeus também faziam. Paulo ensinava na vivência. Estudou aos pés de Gamaliel. Aos pés. Esse é o termo. Porque aos pés, viver aos pés do mestre. Então o que Jesus faz por 3 anos é escola, é formação, é ensino, é estudo. 3 anos, 7 dias, 24 horas por dia, transforma isso em hora-aula. Né? Um dos nossos alunos na aula fez isso rapidamente lá e ele disse que daria mais ou menos 10 anos. 10 anos de estudo. Transformando toda essa quantidade de dias em hora. É um doutorado. Daria alguma coisa em torno de 10 anos. Então, é o que Jesus se propõe. É o que Jesus se propõe. O apóstolo Paulo, no momento em que ele foi chamado por Deus no caminho de Damasco, e o momento em que Barnabé foi buscá-lo para a sua primeira viagem missionária, há um intervalo histórico aproximado de 15 anos. 15 anos. 15 anos. Tá, Gálatas 1. Gálatas, isso. Gálatas 1. 1 e 2. Você vai ver que ele foi para o deserto da Arábia e 14 anos depois ele vai para Jerusalém pela segunda vez e ainda não tinha ido para a primeira viagem. Exato. 15 anos de espera. E só me permita aqui falar algo, pastor, algo muito interessante, Samuel. Lucas capítulo 2, versículo 40 e 52, fala sobre Jesus. Que o menino crescia não só em estatura, mas em conhecimento e graça. Então Jesus, ele com 12 anos já estava ali, mas as pessoas pensam que o plenamente Deus e plenamente homem, o homem já veio pronto. Não foi. Ele foi sendo moldado. E o próprio Pedro, que muitos alegam que era analfabeto, que não era, indouto é aquele que não é doutor, segundo o modelo, como o professor explicou aqui. Mas Pedro, em 2 Pedro 3,18, fala: crescei na graça e no conhecimento. Se quisermos trazer boas mensagens, como estamos trabalhando as fontes do sermão, necessário de estudar bastante a Bíblia, claro, isso é um fundamento, mas não só as Escrituras, interpretação, porque estamos distantes destes eventos, com um abismo histórico, abismo temporal, abismo linguístico, filosófico. E se quisermos trazer boas mensagens, precisamos conhecer o contexto. E para conhecer o contexto, tem que estudar na FAB, né, Salomão? Tem que estudar na FAB. Aproveitando a deixa aqui, se você quer estudar teologia, a FAB tem cursos básico, médio e bacharel em teologia. E essa disciplina de homilética faz parte da grade dos três cursos. Venha estudar teologia. E aproveitando também essa pausa aqui nesse show de conhecimento que os professores
estão dando pra gente. Eu mesmo tô aprendendo muito aqui e espero que você também esteja. Eu vou pedir para você curtir esse vídeo, comentar, compartilha com seu amigo e se inscreve no canal. Se você quer acompanhar cortes desse podcast, acesse o nosso Instagram, Teologia Fab. E acesse também o nosso site para conhecer mais todo o nosso catálogo de cursos e livros, inclusive o curso online de homilética está lá. Você pode comprar o curso e assistir de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. www.fabteologia.com.br. Caminhando para o fim desse nosso primeiro bloco, eu gostaria de perguntar, qual que é a finalidade do sermão? Vamos lá. Existem diversas ocasiões que precisam ser entendidas por aqueles que vão levar a palavra. Nesse curso da FAB, a gente vai chamar a atenção justamente sobre isso, porque há muitos erros que precisam ser corrigidos, né? Por exemplo, se você vai para uma convenção de pastores, para uma reunião de pastores, café de pastores, você tem uma mensagem direcionada a pastores. Então, são mensagens pastorais. Tem a ver com a liderança, líderes, princípios. Mas tem outros também. Eu já vi muito isso acontecer. Pessoas serem convidadas, professor Adriano, para determinados assuntos ou congressos e trazer mensagens que nada tinha a ver com aquilo. O senhor concorda? Já aconteceu isso na sua igreja? Isso segue a própria estrutura da Bíblia Sagrada, né? Você tem epístolas na Bíblia chamadas de epístolas pastorais. Elas tratam da questão da ordenação eclesiástica. Há uma estrutura bíblica pautada em assuntos. E, evidentemente, pregar não é apenas abrir a Bíblia e falar qualquer texto. Há um público, há um momento, há um contexto para que isso aconteça. E há uma forma também do conteúdo que você estará se valendo para pregar. Então, evidentemente, se você for falar a pastores, você vai ter uma abordagem de cunho mais doutrinário, né? De cunho mais profundo da mensagem. Se esta pregação é uma pregação missionária, ela está mais centralizada na cruz, no arrependimento dos pecados, na remissão pelo sangue de Jesus. Geralmente se faz isso quando se está pregando que tem pessoas não crentes ali. Sim, né? Em cruzadas, em trabalhos missionários. Quando você está celebrando um casamento, você tem muito conteúdo bíblico a ser ensinado sobre a instituição do casamento. Esta é a pauta central. E até me permita, nesse podcast, já que estamos falando, quando falamos, né, de uma ministração sobre casamento ou uma ministração sobre casais, parece que foi convencionado na internet que façamos uma abordagem comportamental e não doutrinária. Qual que é a diferença disso? Nós partimos do pressuposto de como se comporta o homem e a mulher no relacionamento. E não partimos do texto sagrado como forma, como liame de direcionamento. Qual é a diferença disso? A diferença disso, me permita dizer, está na psicologia. A psicologia é uma ciência comportamental. Falar sobre diferenças, que hoje é o grande carro-chefe da abordagem de casais e também de sermão, pregação de casamento. Falar sobre a diferença do universo masculino e feminino, isso é falado até por um ateu. Não precisa de formação religiosa. Não precisa crer em Deus ou ser cristão. Se a nossa análise é uma análise comportamental entre as diferenças do macho e da fêmea, se a nossa análise, a nossa abordagem, ela é psicofisiológica, como que o macho percebe e entende e significa a vida, e como a fêmea entende e significa a vida, isso nós não precisamos de Bíblia. E sequer precisamos falar o nome de Deus. Agora, se estamos num casamento, em uma igreja, cujo objetivo é um casamento religioso, ali não é um local para se contemplar de maneira prioritária outra coisa que não seja o texto sagrado.
E ensinar sobre casamento na Bíblia, há muito assunto. Nós não vamos fazer isso agora, isso não é a pauta, mas só para você que está nos ouvindo aí e de repente ficou curioso, tá, mas se eu não for falar sobre o comportamento, o que eu vou falar no casamento? O que eu vou falar no casamento? Sobre o casamento, o que a Bíblia diz. O texto de Efésios, capítulo 6, é bombástico nesse sentido. Ele atribui a relação homem e mulher a partir de Cristo. Amai-vos como Cristo, sede submissas como a igreja é a Cristo. O centro do casamento não é o homem nem a mulher. O centro do casamento é o Cristo, onde ambos se relacionam um com o outro por meio de Cristo. E aí aqui você já começa a imaginar toda a diferença que isso vai dar. E faz uma diferença enorme, inclusive porque tem pessoas que, quando ouve um texto como esse, vai dizer que a Bíblia é machista. E a base não está nesse nível, entendeu? Até porque, foi muito bem observado, quando Paulo fala à mulher, sede submissas, eu recomendo você a ler 2 versículos, 2 ou 3 antes. 2 ou 3 antes. Está escrito lá, sede submissos uns aos outros. Só que a leitura, ela é fatiada. A leitura é cortada. Né? Pouca profundidade bíblica, não se contempla o texto sagrado, se isola na figura da mulher, mas lê 2 versículos, 3 antes. Aí você vai ver que Paulo está dizendo, olha, todos nós temos que ser submissos uns aos outros, todos nós temos que ser servos. A partir dessa linguagem, ele agora vira para a mulher e diz, olha, sede submissa ao vosso marido. Há um contexto e quando fala, pastor, escrito na Bíblia. E quando fala para o marido, fala que o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Olha que aí se o marido não aprendeu como Cristo amou a igreja, como que ele vai se pautar como foi que Cristo fez em princípios de um casamento Deus cristão? se fez homem e habitou entre nós, se sujeitou, morreu para proteger e glorificar a igreja nele. Então, olha quanta coisa para a gente ensinar numa pregação de casamento. Quanta coisa para se pregar num casamento. Isso, então, nos leva a compreender que as finalidades são diferentes. Uma coisa é um sermão, uma pregação missionária, uma pregação pastoral, uma pregação no casamento. A homilética é um importante instrumento para trazer estas realidades bíblicas à minha prática pastoral. Então, só uma experiência que eu tive ruim uma vez, algumas que a gente vai vendo no decorrer da vida. Eu fui convidado para um casamento de um amigo, eu não ia celebrar o casamento há muitos anos atrás, e o pastor acabou 2 horas pregando e ele pregou de tudo, viu? E ele quis dar um curso, né, de como o marido e a mulher deveriam ser no casamento. O senhor concorda que já viu isso acontecer? É falta de homilética, será? Sim, sem dúvida, né? É aquele princípio de que tudo deva ser um sermão, uma pregação missionária, evangelística, né? Não importa qual a ocasião, tudo é um sermão evangelístico. E a Bíblia Sagrada, as estruturas das epístolas não são assim. Elas não são todas de cunho evangelístico e missionário. Há cunhos doutrinários, há cunhos pastorais, né? Há cunhos de casamento, né? 1 Coríntios capítulo 7, Efésios capítulo 5 e 6. Então, há direcionamentos que também o pregador deve observar. Então, por isso que tem que se estudar a homilética, né? E foi uma situação e uma experiência ruim, porque aquela brincadeirinha da noiva chegar atrasada e já foi por demais desgastante, e depois vem um pastor com uma sabedoria enorme, prega 2 horas sobre tudo, menos que eu devia falar. E aí, quando a gente foi almoçar, pastor, já era de tarde, a comida já estava estragando. Então, irmãos, é necessário se estudar a homilética. E finalizando esse bloco, esse primeiro bloco aí sobre o sermão, é necessário entender que o sermão tem uma estrutura, essa estrutura precisa ser seguida. Quando se vai pregar um bom sermão, você tem uma introdução do sermão. Essa introdução é feita através da proposta da mensagem, com um pouquinho do contexto, chamar a atenção do ouvinte. Quando se vai fazer um curso, a gente vai treinar. Eu não vou entrar no curso, senão o podcast vai ficar muito longo, mas o nosso curso da FAB vai falar justamente isso. Como preparar um bom sermão, uma boa introdução, porque ali você ganha ou você perde os ouvintes. Quando o pregador ele começa fazendo uma introdução a chamar a atenção dos ouvintes,
ele já ganhou o público. Se ele começa errado, começa titubeando, falando coisa com coisa, ele perdeu. Aí ele entra no sermão. O sermão tem todo um processo. A estrutura, a parte central do sermão, ele tem que saber o tempo que ele tem, claro, né? Fazer a ilustração correta. Jesus fez muito isso, Paulo fez muito, alegorizou em alguns momentos bem interessantes. Ele tem que saber fazer isso, porque ele tem que prender as pessoas, os ouvintes, aquilo que ele está falando. E a ilustração não pode ser feita de forma que venha trazer confusão à mensagem que está sendo pregada. Além disso, Samuel, para pregar esse sermão, ele tem que entender, ele tem que afirmar. O que ele está afirmando? Ele tem que sustentar aquela afirmação e tirar justamente aquilo que pode ser contraditório. Quer dizer, se tem algum pensamento contraditório, se tem alguma apologética a fazer, o sermão é propício para isso também. Por exemplo, eu vou falar sobre vida pós-morte. O que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. Eu tenho que deixar claro no sermão. Porque as pessoas, quando vão pregar, às vezes eles confundem mais do que explicam. E tudo isso, o nosso curso da FAB vai tratar nessa abordagem sobre sermão, como preparar um bom sermão, o que um bom sermão precisa ter. Então, pastor, o senhor acha que o estudante de teologia, quando ele aprende sobre homilética na escola de teologia, no seminário, ele fica mais crítico ao ouvir pregações na igreja dele? Olha, a homilética, ela se vale de uma base universal de ensino, de transmissão de conhecimento. A estrutura que a homilética tem na pregação, que é a introdução, assunto central e conclusão, isso não foi inventado. Isso é a linguagem universal de transmissão de conhecimento. É assim, quando você vai prestar o Enem, na dissertação, o que se leva em consideração dentre os critérios? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí você vai para a graduação. Ao término da graduação, tem um trabalho de conclusão de curso, que leva-se em consideração, dentre os critérios, introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí depois você vai para a pós-graduação, você vai fazer o mestrado, vai fazer a dissertação. O que leva em consideração? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Depois você vai para o doutorado, vai fazer a tese. Dentre os critérios de avaliação que está presente, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, quando nós estamos dizendo que um sermão precisa ter uma estrutura por introdução, desenvolvimento e conclusão, que é o que a homilética se dedica a ensinar, nós estamos lançando mão de uma forma universal de transmissão de conhecimento. Quando vai se escrever um livro, se leva em consideração introdução, desenvolvimento e conclusão. E é claro, uma vez que você passa a se condicionar a ler e também a estudar, isso se torna visível na fala de um pregador. Então, visivelmente, você observará se há esses elementos básicos de transmissão de ensino, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Porque quando assim não respeitamos, o nosso sermão, a nossa pregação tende a ser, muitas vezes, nebulosa, imprecisa, confusa. A sensação de estar ouvindo o pregador, ele está falando de diversos personagens ou situações, mas você não consegue entender quais as conexões que ele está fazendo disso. E por quê? Qual que é o maior prejuízo disso? Não é um prejuízo formal, não é um prejuízo teórico. O grande prejuízo disso é a baixa absorção de aprendizado. Então você ouve 1 hora de pregação, 1h30, e você não consegue expressar 3 minutos do que foi pregado. Por quê? Porque foi confuso. Você cita recortes. Ele falou de Elias, ou ele falou de Jesus, ou ele falou de João. Tá, mas o que tem a ver uma coisa? Ele não sabe. Mas qual foi o assunto central da mensagem? Ele não sabe. E por que não sabe? Porque muitas vezes o pregador não possuía elementos mínimos de coerência, de desenvolvimento, né? Não havia um desenvolvimento gradativo de ideia, o que não acontece nas pregações de Jesus e não acontece na pregação de Paulo.
como nós tínhamos falado lá de Jesus 4, a pregação de Jesus é muito centrada. João 4, né? João 4 é muito centrada, é muito específica. Há um desenvolvimento de ideias que segue um assunto central, houve uma introdução, caminha para uma conclusão. Isso é eficiência na comunicação e também na absorção do conhecimento. Então, evidentemente, quando nós, como pregadores, achamos que tudo isto é uma bobagem, não é necessário, nós prejudicamos a nossa igreja, prejudicamos os nossos irmãos com uma pregação confusa, com uma pregação muitas vezes contraditória, desconexa e que vai levar ao ouvinte uma dificuldade de aprendizado. Aí é a sensação que talvez você que esteja ouvindo o nosso podcast tenha. Você está há 20 anos na igreja, 30 anos, e a sensação que você tem é que você não sabe nada. Mas como que você está há 30 anos e não sabe nada? A pergunta que fazemos é: qual é a qualidade de pregação que você tem ouvido? E lembrando que este podcast é patrocinado pela FAB Faculdade Batista. Entre em contato, acesse o nosso site, é www.fabteologia.com.br e o nosso Instagram, @teologiafab. No nosso site, no nosso Instagram, você vai achar conteúdo de qualidade. Eu fiquei sabendo que o pastor Adriano Chagas fez uma viagem recentemente para a Europa para levar a FAB até lá. Pastor, explica um pouco melhor como que funciona esse projeto que a gente está trabalhando. Sim, nós temos excelentes notícias com relação a esta questão. Estamos levando a FAB especificamente para Portugal, no norte, no Porto, no sul, em Lisboa e inicialmente na região sul da Espanha, a conhecida região de Málaga. As negociações já estão bem avançadas, temos colaboradores que trabalharão conosco nestas localidades. Eu retorno para a Europa agora, no final do ano, no segundo semestre, permanecerei mais alguns meses nestas localidades e em breve nós teremos então não só o trabalho dos nossos cursos, mas nós teremos também um trabalho editorial da FAB. Olha que bênção. Há uma grande necessidade, principalmente em material teológico de língua espanhola. É um desafio, evidentemente, mas é um desafio que será superado com muito trabalho, com muita dedicação. Nós objetivamos levar material teológico em língua espanhola para Portugal, promover encontros, promover seminários e também os cursos da FAB nestes países. Eu tenho certeza que será um grande avanço, um grande desenvolvimento e posso assegurar, total interesse, uma grande demanda e um grande campo, eu diria até missionário de apoio a muitas comunidades, há muitos líderes, aqueles que pregam na Europa sabem a realidade da igreja evangélica na Europa, do isolamento, do distanciamento, da escassez de material, na dificuldade de obtenção de material. Então eu diria que é um trabalho acadêmico, sim, é um trabalho de ensino, sim, mas ele é também um trabalho missionário. É um trabalho de apoio, é um trabalho de desenvolvimento às igrejas, à formação de novos líderes. E eu tenho certeza que nós teremos muito sucesso. Estamos começando por Portugal e Espanha, estamos avançando por cada etapa, criando a estrutura, fazendo as traduções necessárias. Teremos eventos que irão promover o início destas atividades e, se Deus assim nos abençoar, de Portugal e Espanha faremos conexões a outros países, porque a demanda do movimento evangélico na Europa é gritante. Há uma grande necessidade de investimento no conhecimento teológico. Muito interessante, pastor. Deus vai abençoar e, mediante a graça de Deus, a gente vai alcançar esse mundo todo aí, pregando a palavra, ensinando teologia por todo mundo. Voltando ao assunto de homilética, que é o assunto desse podcast, eu vi que tem diferentes tipos de pregação, diferentes tipos de pregadores também, e tem diferentes tipos de ouvintes, né?
Quais são os tipos de ouvintes que nós temos? Vamos lá. Quando se trabalha o ouvinte, primeiro ponto aqui é você definir a questão da idade. Isso faz toda a diferença? Faz. Falamos há pouco sobre a questão dos sermões, um sermão pastoral, um sermão evangelístico. Da mesma forma, existem os vários tipos de ouvintes. Primeiro ponto, você vai trazer uma mensagem, observe a idade do ouvinte que vai receber aquela mensagem. Porque se eu estiver, por exemplo, trabalhando num congresso de jovens, num culto de jovens, num seminário para jovens, eu tenho que entender que, por mais que a Bíblia é uma só, mas a comunicação muitas vezes e as ilustrações eu vou voltar de um modo que eles possam compreender mais aquele assunto. Além disso, eu preciso me atentar também ao nível sociocultural. Isso faz toda a diferença. Há pouco aqui o pastor falou sobre a questão da Europa, o evangelho, a Fábia entrando na Europa. Nós vamos ter que nos adequar à cultura da Europa, porque o pensamento do europeu é diferente do pensamento do latino-americano. A teologia e a base teológica é uma só, mas povos diferentes, culturas socioeconômicas diferentes. Então a gente tem que abordar aquele assunto e a mensagem, o sermão, tem que ter um foco para esse público também. E o conhecimento sobre o assunto. Por exemplo, aquela pessoa que está recebendo uma mensagem, ela já conhece sobre o assunto ou é a primeira vez que ela está ouvindo aquilo? Eu me lembro de uma certa vez, a Sociedade Bíblica, um seminário que eu fui, era um fórum de ciências bíblicas, falando sobre a tradução para uma tribo de índio, a tradução da Bíblia para os índios. E teve uma determinada tribo que, ao chegar naquele texto, né, Jesus é o pão que desceu do céu, eles tiveram que mudar, porque eles não conheciam o pão, a ideia de pão, né? Então, Jesus foi o aipim, a macaxeira, que desceu do céu. Era a forma como eles entendiam. Isso ficando claro, Samuel, a gente vai agora partir para o público em si. Quando eu vou trazer uma mensagem, eu tenho que ter uma noção ali que há pelo menos 6 tipos de ouvintes diferentes. Tem gente que está ali, professor Adriano, que não quer lhe ouvir, não. Não está interessado em lhe ouvir. Mas o evangelho, ele é pregado a tempo e fora de tempo. E eu não posso desistir dessa pessoa. Como também um dia eu não quis ouvir o evangelho, o pregador precisa entender que há pessoas que, em primeiro momento, ele não quer lhe ouvir, mas o senso evangelístico da nossa parte tem que continuar trabalhando. Então eu tenho aqui o desinteressado. Eu tenho um público e no meio desse amplo público eu tenho pessoas que estão totalmente desinteressadas de ouvir a mensagem. O que eu faço? Essas pessoas geralmente lhe constrangem, porque quando você está pregando, elas não mostram o mínimo de interesse algum lhe ouvir. Além do desinteressado, você tem o sonolento. Imagine. Você está pregando e você está olhando para a pessoa e daqui a pouco você percebe que a pessoa começa... Você tem que identificar qual o horário da mensagem, né? A não ser que você esteja lá com Paulo, né? Pregando e eu caio da janela, porque Paulo prega um sermão a noite inteira. Mas se o culto, ou o seminário, ou aquele trabalho que você está fazendo já é tarde, é natural que esteja acontecendo algo desse tipo. Por isso que é muito importante a gente ter cuidado e não terminar cultos muito tarde. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, as pessoas são muito dinâmicas. No outro dia, o irmão, 4 da manhã, está no trabalho já. Além desse sermão, você tem um brincalhão. O brincalhão é aquele que está pregando e a pessoa está o tempo todo fazendo gracinha. Ele mexe com um da esquerda, da direita e fica... Como encarar esses tipos de ouvintes? Você não só tem esses para piorar a situação, e o pregador tem que se preparar para isso, você tem o emburrado. O emburrado é você está pregando, você está olhando para ele está com cara de comi e não gostei, sabe? Eu vou lhe prender, delegado de polícia, né? O senhor foi militar, militar não, o senhor foi da Polícia Civil. E sabe como é que é? Delegado de polícia, o cara fica zangado, tá zangado da vida. Você tem que entender que tem pessoas que é exatamente dessa forma, mas o pregador seguro, ele precisa entender que a mensagem é divina, o poder do evangelho, o euquério, uma transformação, poder de Deus, boas notícias, boas novas do evangelho, transforma a vida como... É importante saber que Paulo enfrentou esse tipo de pessoa. Jesus enfrentou e não desistiu, não. Além dessas pessoas, você tem também aquele crítico. Geralmente esses estão em cima do púlpito. Está em cima do púlpito, não, em cima da plataforma. Não. O crítico, geralmente esses... Além desse tipo de... Tem um
Além desses tipos de ouvintes que eu falei, você tem também o crítico. Geralmente o crítico está na plataforma com você. São aqueles que você está pregando. Eu já enfrentei muito isso, jovem pregador, quando eu comecei o meu ministério itinerante há muitos anos atrás. E eu pregava, e geralmente as pessoas ficavam me medindo de cima a baixo. E é muito constrangedor esse tipo de coisa. Porque hoje não, depois de 25 anos de ministério, você já tem uma estrutura, isso não faz muita diferença. Mas no início da minha vida como pregador, essas pessoas me deixavam muito constrangidos, porque geralmente são os que sentam com você na plataforma que desacreditam no teu ministério pela sua idade. E na época eu era bem novo, né? 25 anos de idade. Quem é esse garoto que vai me falar alguma coisa aí? Geralmente os mais velhos, né? Os que têm tempo de experiência, eles nos julgam exatamente dessa forma. E eu já cansei de trazer mensagens em congressos de ministério, em seminários, e no final pessoas vêm falar comigo, pegar na minha mão, me incentivar ao ministério, porque sabiam que no início eu estava ali muito nervoso, mas eu continuei. Porque esses críticos, eles geralmente estão do nosso lado. O que fazer para encarar esses homens? E você tem também aquele barulhento. Geralmente na sua igreja não deve ter muito isso não, né, professor Adriano? Aqueles irmãos que são bem pentecostais, né? Aí você fala, irmãos, Davi caiu em adultério. Ele grita, glória a Deus o quê, meu amigo? Você não está ouvindo, não? Eu falei no Salmo 51 que Davi caiu em adultério. Estou dando glória a Deus, pelo amor de Deus. Então é necessário, quem vai pregar, entender que ele está lidando com tipos de ouvintes diferentes e ele precisa trabalhar isso. E quem dera o sexto tipo de ouvinte fosse toda a igreja, né? Sim, que é o adorador. O adorador é aquele que, quando você vai pregar, ele simplesmente te ajuda, ele está prestando atenção, ele está envolvido com a mensagem. Ao passo que cada mensagem, cada texto bíblico, cada exposição da palavra, exegese de texto, ele se deleita porque ele aprendeu algo novo. É maravilhoso. Mas você tem pelo menos 5 que não vão te ajudar muito, não. O último, que é o adorador, esse vai te ajudar. Mas você tem aí um desafio imenso pela frente, com certeza. O professor Adriano deve ter passado por isso algumas vezes. Passou não, professor? Sim, sem dúvida. Eu quero fazer uma abordagem textual bíblica disso tudo que o professor Silas está colocando, porque isso foi enfrentado por Jesus. Jesus enfrentou ouvintes diferentes com reações diferentes. E algumas reações profundamente desafiadoras para o pregador. No Evangelho de João, capítulo 6, a pregação de Jesus em Cafarnaum termina com as pessoas indo embora e alguns discípulos deixando de segui-lo. Então, o pregador precisa ter esta maturidade e esta compreensão de que o evangelho é contundente, ele desconstrói. O evangelho denuncia o pecado e algumas pessoas reagirão negativamente a este efeito do evangelho. Se pensarmos em Cristo como nosso grande inspirador e pregador, ele prega a um público, como disse em Cafarnaum, que o deixa. Ao ponto dele virar para os apóstolos e dizer, se quiserem, podem ir também. No capítulo 6, quando ele está pregando, aliás, capítulo 7, quando ele está pregando, nesta festa que falamos no início da conversa, da festa dos tabernáculos, ela termina com os soldados do templo, os fariseus, mobilizados para prendê-lo. Então, imagina Jesus pregando, os soldados esperando a pregação terminar para prendê-lo. Quando nós olhamos no capítulo 8, o versículo 59, que é o último versículo, eles pegam pedras para atirarem contra Jesus ao término de mais uma pregação. Então, há necessidade de muita maturidade, há necessidade da compreensão da diversidade dos ouvintes para que o pregador se mantenha centrado, convicto e com o seu coração cheio de fé. Eu amo estudar a vida do apóstolo Paulo, por isso que entre as pós que nós vamos fazer aqui na FAB, uma delas é sobre Paulo, que é essa primeira. E Paulo enfrentou exatamente a mesma coisa.
Paulo, ele na primeira viagem missionária, ele enfrenta resistência em tudo. Ao ponto que, lá em Antioquia da Psídia, pastor, ele é apedrejado e lançado fora da cidade. Então, o pregador precisa entender que ele terá, sim, um público hostil. Muitas vezes, quem mais passa sobre isso são os evangelistas, né? Sim. Muitas vezes não vão querer ouvir a mensagem, mas se o evangelho é o que a Bíblia diz que ele é, poder de Deus, a transformação e a metanoia vai acontecer. Aqueles que haverão de ser salvos serão iluminados. E você vê isso com Paulo o tempo todo. Paulo pregava, Samuel, e a princípio não havia igreja. Paulo é que vai estabelecendo a igreja, principalmente na Europa. E tem momentos que Paulo chega em uma cidade e ele procura a sinagoga para pregar. E ao pregar na sinagoga, quem ouviu ali? Só judeu. O evangelho, ele depois vem os gentios entrando no seio da igreja, mas ele prega ali, judeus ouvindo aquilo, não entende a mensagem, às vezes até expulsa Paulo da sinagoga, mas aqueles que haveriam de ser salvos, busca Paulo e fala assim, nos conte mais sobre isso. E aí quando Paulo vai explicar, e aí nasce o que nós chamamos de igreja, às vezes é um grupo de 2, 3 irmãos, que é fruto da viagem missionária de Paulo. Um tempo atrás eu estava lendo N.T. Wright, fazendo um estudo sobre Paulo. É possível que igrejas como Filipenses não tinham mais de que 50 membros. Uhum. Eram igrejas pequenas. Eu fico pensando, Paulo mandou uma epístola ou viajou milhares de quilômetros pela Europa por comunidades menores, pequenas. A igreja estava começando. O amor que Paulo tinha, entendendo o propósito do evangelho, literalmente uma vida vale mais que o mundo, né? Então Paulo entendia muito bem isso. Mas as mensagens que Paulo trazia nesses lugares não eram receptíveis, nem ele, nem Jesus, nem nenhum outro. Aí chega no século XXI, na pós-modernidade. Sim. Muitos pregadores acabaram cedendo essa ideia de pós-modernidade, pregando aquilo que o público quer ouvir. Tem até um livro interessante que eu li há muito tempo atrás, que era O Evangelho ao Gosto do Freguês. Uhum. Quer dizer, as pessoas querem ouvir e para esse evangelho a recepção é boa. Sim, sem dúvida. Mas para o evangelho bíblico, no seu contexto, confrontando acerca do pecado de cada um e como essa mudança precisa acontecer, geralmente quem trabalha de forma correta, geralmente será hostilizado. Uma frase, né, famosa do Tim Keller é essa, né? Nós não crucificamos quem nos seja agradável, quem diga o que gostamos. Nós crucificamos aquele a quem nós identificamos como uma ameaça. Jesus foi crucificado. Alguns dos seus apóstolos, entre eles, né, Pedro, possivelmente também André, entre outros, foram também crucificados. Isso é uma demonstração clara de que o evangelho, ele possui sim a fraternidade, o amor, a comunhão, o perdão, mas ele possui também o confrontamento ao pecado, a necessidade de salvação, a condenação ao inferno, e será um ambiente, muitas vezes, de conflito, como foi com os apóstolos, como foi com Jesus, e aí exige esse cuidado do pregador para que ele não haja de maneira destemperada, né, desequilibrada, reagindo às vezes, como temos a infelicidade de ver aí pela internet, alguns pregadores que se irritam com o público, agem de maneira grosseira, agem de maneira mal educada, às vezes se irritam com uma música, com um músico que está tocando, ou com uma criança que está circulando na igreja e que demonstra uma falta de desenvolvimento de concentração, de foco e de compreensão de que esse ambiente adverso, de distrações, de resistências, de contraposições, eles podem existir. E aproveitando a deixa que o senhor está falando sobre as atitudes do pregador, sobre a forma que ele deve agir, pastor Adriano, o senhor pode me falar sobre como que deve ser a preparação do pregador, a pré-pregação? Olha, a minha resposta, eu gosto sempre de citar textos bíblicos, porque lecionando há muitos anos, eu sei que há um público que, quando falamos de qualquer disciplina vinculada à teologia, ele acabou imaginando que haja uma relação espiritual com Deus e que a teologia vem
para mutilar isso, ou vem para limitar, ou vem para reduzir isso. Então, eu sempre nas minhas falas gosto de citar texto bíblico para demonstrar que as disciplinas, os ensinamentos, todos advêm da Bíblia Sagrada. Quando falamos sobre a qualificação, a preparação do pregador, está no livro, está no nosso curso, está na homilética, mas de onde se tirou? Da Bíblia. Pedro, quando inicia o ministério em Jerusalém, há um momento que ele chega e diz assim, olha, nós vamos eleger diáconos, homens justos, para que possam servir as mesas, atender as viúvas, os órfãos, porque nós nos dedicaremos. E aí ele cita 2 pontos fundamentais de preparação de qualquer pregador, e que a homilética se destina a explorar profundamente isto. Nós nos dedicaremos, isso Atos 6, à oração e à palavra. Se dedicar à oração é mais fácil de compreender, então o pregador precisa de tempo em oração, buscar a Deus em oração, ler a Bíblia orando e orar a Bíblia lendo, porque a Bíblia é o instrumento, é a fonte originária da sua mensagem. E se dedicar à palavra, o que Pedro quis dizer se dedicar à palavra? Estudo da palavra, leitura da palavra, ler e reler a palavra. Então, todo pregador, em sua preparação, tem a necessidade de orar, tem a necessidade de estudar, de ler. Hoje nós temos muitos recursos, bons livros, e agora com o advento da internet, bons pastores e pregadores que nos permitem ouvir pregações sobre aquilo que nós vamos pregar e com isso aumentar a nossa informação e conhecimento sobre o que nós iremos pregar. Então, dentre as muitas preparações de um pregador, eu quero salientar estas 2, que está classificado na disciplina, mas que também advém da própria Bíblia Sagrada. Há uma latente necessidade de oração e há uma latente necessidade de estudo da palavra. Isto deve ser contínuo, não só quando vai pregar, mas isso deve preceder toda a pregação. Então, evidentemente, pregar não é algo fácil, ele exige tempo, né? Uma das questões que a homilética vai abordar é justamente a administração do tempo. Por que a administração do tempo? Porque você tem que dedicar tempo em oração. Tempo em leitura da palavra. Preciso de uma compreensão da família, uma compreensão da esposa. Você precisa ter um horário, você precisa ter um momento em que é reconhecido na família como é o tempo da oração, é o tempo do preparo do sermão, é o tempo em que o pastor está em oração, lendo a palavra. A igreja precisa entender que o pastor gasta tempo semanalmente. Muitas vezes você pensa, o que o pastor fica fazendo num horário comercial quando o pastor vive de maneira integral? Eu digo a você, se um pastor se dedicar à oração como deve ser feito, ao estudo da palavra como deve ser feito, para que ele nunca pregue sem que antes tenha gastado tempo de maneira profunda com oração e palavra, eu lhe diria que o horário comercial é pouco para que você possa fazer 3, 4 pregações por semana. Porque a cada pregação exigirá pesquisa, leitura, preparação, ler, reler o texto, orar novamente, orar continuamente. Então, eu digo a você, há muita atividade a ser desenvolvida pelo um pastor. E nós, claro, vemos como um ato de altruísmo aqueles que trabalham, aqueles que se dedicam o dia todo e correm à igreja à noite e ainda têm esta incumbência que não é fácil. E não é fácil ao ponto de Pedro, hein? Estamos dizendo do apóstolo Pedro. Em concordância com os demais, porque isso não foi uma opinião só de Pedro, de que eles precisavam se dedicar integralmente à oração e à palavra. Então, evidentemente, imaginemos o quanto pesa sobre os pastores, que, além do seu trabalho, a sua família, correndo o dia todo, precisam se destinar à igreja para que eles possam pregar, porque, de fato, a palavra exige tempo e dedicação. E é porque nós estamos trabalhando só a questão do sermão em si, né? A pregação. Nós não estamos entrando aqui no dia a dia do pastor.
o aconselhamento pastoral, né? O gabinete pastoral e suas implicações que isso traz. Teve momentos, professor Adriano, que no gabinete pastoral eu atender ali 8 pessoas por dia, e parece pouco, mas 8 pessoas e pelo menos uma hora e meia cada atendimento, que você vai ouvir a família, a dificuldade da família, orar junto, ver os conselhos segundo a palavra de Deus que mais se adequam, trabalhar o caráter da pessoa. Pastorear de verdade, né? Isso é pastorear. Isso, e muitos pensam que se pastoreia em cima da plataforma. Não, ali é o momento que nós estamos sendo o profeta de Deus, a boca de Deus falando com o povo através de uma mensagem trazida através de preparo e oração. Mas tem toda uma vida. Eu lamento, não é? Muitos pastores não ter esse tempo integral para a obra. Isso faz uma diferença enorme na plataforma e no cuidado das ovelhas. O livro que a gente está tomando como base, que é o livro, já apresentei, mas vou apresentar de novo aqui, que é o livro da Fabi sobre homilética, fala sobre as qualidades do pregador, de um bom pregador. São muitas, né? As qualidades que ele precisa ter. Mas se fosse para listar 5, quais que seriam as principais qualidades de um bom pregador, Pastor Silas? Olha, Samuel, eu gosto de muitas. Nós vamos abordar qualidades diferentes aqui, mas eu acho que o entusiasmo, e quando eu falo do entusiasmo, eu falo do entusiasmo em tudo. Em buscar a Deus, apaixonado pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, pelo ministério. Quando eu vejo, o professor Adriano, alguns pastores dizendo que lamenta, né, o ministério, que se soubesse que era assim, talvez seja o momento que ele esteja cansado. Mas se isso é uma verdade na vida dele, eu analiso e dou uma resposta para ele. Eu falei, você não tem chamada pastoral. Sim. Porque o ministério é maravilhoso, o ministério pastoral. Só que ele é trabalhoso. Ele requer cuidados, privações, uma vida de oração, de treinamento com Deus. E Deus, antes de falarmos ao povo, Deus trabalha muito a nossa vida. E o entusiasmo, quando você exerce o ministério, você reflete quando você vai pregar. Ao estudar uma vida acadêmica, eu acho que todo pastor, pelo menos, ele tem que ser um acadêmico, uma pessoa, quando eu falo de acadêmico, um estudante. Ele não precisa estar numa faculdade de mestrado ensinando, não é isso. Mas ele tem que ser alguém que ama a teologia, faz parte do ministério, ama uma vida de oração, faz parte do ministério. Paulo, ao escrever a Timóteo, um jovem pastor, em 2 Timóteo 2,15, ele falou assim, apresente a Deus aprovado. Então esse ministério é um ministério maravilhoso que requer aprovação. E uma boa mensagem, ela reflete tudo isso. Você subir ali no altar, na plataforma e trazer uma mensagem, o entusiasmo na vida ministerial conta e conta muito, porque o chamado faz toda a diferença, o treinamento faz a diferença, e na hora de transmitir isso para o povo, a gente vê que aqueles que Deus chamou e preparou trazem uma mensagem que transforma vidas, né? Sim, sem dúvida. Se eu fosse ponderar uma dessas virtudes de um pregador, boas qualidades, eu iria também acrescentar ao professor Silas a determinação. Não é uma atividade fácil. Não pode ser feito de qualquer forma. Não pode ser feito de maneira desleixada. Estamos falando da palavra de Deus. Deus quis revelar-se aos homens por meio da sua palavra. Merece toda a nossa dedicação, estudo, cuidado, oração. Quando eu falo determinação, eu digo no sentido de enfrentar tantas adversidades, problemas familiares, dificuldades financeiras, como qualquer pessoa. E não perder o comprometimento, não perder o compromisso de seriedade com a palavra de Deus. Um bom pregador precisa ser uma pessoa determinada, sabendo que não será fácil a sua vida. Muitas vezes os problemas intentarão sufocá-lo, mas ele precisa permanecer centrado e fiel ao seu chamado, oferecendo o melhor que ele pode, o melhor para a glória de Deus, por meio da palavra.
Então, além de entusiasmo, determinação, eu diria síntese. O que é isso? É você ser como uma flecha na mão do arqueiro. Não falar de tudo e não falar de nada. O senhor falou há pouco de pessoas que trazem mensagem, ele não tem uma boa construção da mensagem, não faz uma boa introdução, não desenvolve na parte central do sermão e, por último, faz uma conclusão que ninguém entende o que ele quis fazer. Sim. Eu acho que quem vai nos ouvir, alunos que vão nos ouvir, esse podcast será usado, inclusive, para ajudar os nossos alunos dos cursos a pensar mais sobre o assunto. A síntese é trabalhar com síntese, com foco, trazer uma mensagem do que é que você vai falar hoje. Não falar de tudo, não fala de nada. Eu gosto muito de pregação expositiva em livros da Bíblia. Um tempo atrás nós tivemos uma experiência aqui na igreja de trabalhar o livro de Atos. Foi semana, meses e mais meses trabalhando só Atos dos Apóstolos. Quer dizer, você tem um propósito ali, alguém que está ali ouvindo sabe exatamente o que você quis dizer. Sim. Então, se você constrói ali o raciocínio da pessoa de semana a semana, no caso, era uma mensagem por semana, durante meses aí, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, mas síntese. Não é muitas palavras, não são muitas palavras. Você falar demais, não falar coisa alguma. É você saber o que vai falar e a forma como abordar aquilo para que quem esteja do outro lado, nos ouvindo, os vários tipos de ouvintes, consiga te compreender perfeitamente. É também muito interessante a inspiração, porque a ideia da inspiração, ela, como qualidade do pregador, ela resulta dessa base maior que é o que move a palavra de Deus, uma palavra inspirada. O sentido de inspirar é o fôlego, né? É o sopro de vida. Então, um pregador precisa ter um relacionamento com Deus, de oração, de dedicação tamanha, que a sua palavra não seja escolhida a partir de um filme que ele assistiu, a partir de uma frase que ele tenha lido num livro, ou a partir de uma música que ele ouviu. Não. A mensagem, a base da mensagem, precisa ser Deus. A vida do pregador, devocional, oração, leitura da Bíblia, caminhar com Deus diretamente, essa deve ser a fonte originária que move o coração dele a pregar, a escolher temas, ou a escolher textos, ou se propondo a um sermão expositivo, livros que serão pregados, né? Então, um bom pregador é aquele que sua mensagem é inspirada por Deus, no sentido de ser santa e sagrada com a Bíblia, não, de forma alguma. Aí seria a inspiração plenária, né? Isso, Trabalha quando se trabalha a inspiração da Bíblia. Na bibliologia, não. Não seria isto. Seria a inspiração no sentido de ouvir a voz do Espírito Santo, sensível à voz do Espírito, àquilo que Deus queira falar com a igreja por meio da palavra. Então, falamos aí sobre o entusiasmo, a inspiração, a síntese. Tem muita coisa que a gente poderia abordar, Samuel, como o ritmo. Quando eu falo ritmo, a forma como o pregador direciona, a expressão corporal, a expressão facial, tudo isso ajuda, mas isso no curso a gente vai esclarecer todos, né? Isso é maravilhoso, porque quando você trabalha aí, você trabalha aí pelo menos umas 12 a 20, né? Depende do curso que você está fazendo, 12 a 20 qualidades de um bom pregador. E ensina um pouquinho sobre cada uma delas, mas eu gostaria de chamar a atenção para a humildade. Eu deixo isso, né, para se pensar. Muitos aí, pastores, pregadores, quando começam, eles entende que a mensagem é divina, de Deus, há uma responsabilidade. Mas o tempo vai passando, Deus vai confirmando o ministério e, infelizmente, nós temos testemunhado muita gente que se esqueceu de quem chamou eles. E aí vem a exaltação, que é o mesmo pecado que entrou no universo, né? O orgulho, pegou Satanás lá atrás. Então, a humildade faz parte, porque quando eu falo humildade, não é a pessoa falar baixinho ou falar daquela... Não é isso. A humildade é entender quem ele é como servo e quem é Deus. Nós somos criatura, ele criador. A mensagem foi revelada por ele e é para ele toda a honra e glória e poder. Hoje, até os louvores são louvores, e muitos deles, né? Louvores antropocêntricos, né? Quando, na verdade, o louvor tem que ser Deus no centro, Cristo no centro,
para que haja ali uma transformação daquele que está ouvindo. A mensagem tem que ser a mesma coisa. A mensagem não pode ser uma mensagem construída para alimentar ego de ninguém. A mensagem é de confrontação e o pregador, como um homem de Deus, ele tem que entender que a humildade é entender quem ele é e quem é Deus e o poder dessa mensagem para transformar vidas. Ele tem que realmente levar aquilo que o Espírito Santo, através daquele texto, está dizendo e não aquilo que ele quer dizer. Ele não pode, pastor, colocar palavras na boca do profeta ou dar a interpretação ao profeta. Tem até uma disciplina que a gente trabalha na teologia, que é a hermenêutica. A ciência ou arte de interpretar, né? Ou seja, quem disse, quando disse, por que disse, para quem disse, são perguntas que um pregador tem que fazer. E entendendo tudo isso, a humildade de transmitir isso para que Deus seja glorificado e nós, como profetas de Deus, da palavra, possamos, de forma íntegra, passar essa mensagem sem manipulação, não é? Sim, não querendo me estender, mas o pregador é um sacerdócio. Pregador é um sacerdócio. Não é uma vida artística. E hoje nós temos este grande problema. A avaliação, né, o consenso, o estereótipo de pregador está sendo de artista. Ele se veste como artista, ele tem até o kit, né, que já vende o kit artista, né? O kit pregador. Exige, né, condições de uma vida artística. O artista tem o seu valor na sociedade e nada contra aqueles que se dedicam ao desenvolvimento das artes, né, das diversas formas, do teatro à pintura, à dança. O artista tem o seu valor dentro da estrutura cultural e social. Pregador não é artista. Pregador é sacerdócio, chamado por Deus, cujo centro, modelo a ser seguido é Cristo. E aí vem então as palavras do professor Silas, muito bem colocadas com respeito à humildade em que havia em Jesus, havia em João Batista, em Paulo e em todos eles, plena consciência de que nada era deles. Tudo era por Deus, para Deus e para a glória de Deus. Paulo Amém. O tempo todo dá essa glória para Deus e, para fechar, Samuel, no capítulo 13 do Evangelho de João, nós temos o Cristo ali lavando os pés dos discípulos. Ele chega em Pedro, sempre Pedro, Pedro não, Pedro. Pedro fala, tu não lava os pés a mim. Jesus, muito carinhoso, disse assim, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Você percebe? Como pode ele se colocar naquela posição? É por isso que é bom fazer curso bíblico, um pouco de teologia não faz mal a ninguém. Você vai entender em que posição Jesus se coloca ali, Sim. do servo da casa. Se o nosso Senhor, aquele que se fez carne, aquele que em Apocalipse, no capítulo 5, é chegado com glória, honra no céu, com adoração e louvor, quanto mais nós, que somos apenas um sopro, como diz o provérbio. E ele falou, né? Fiz isso para vos dar exemplo. Jesus é o maior exemplo. Exatamente. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Foi muito bom, aprendi bastante aqui. Pastor Adriano Chagas, Pastor Silas trouxeram um conhecimento que... Eu tô aqui como apresentador, mas eu tô como ouvinte também. Vocês perceberam que eu falei pouco hoje porque eu tava abismado com tanto conhecimento que esses homens têm. E eu falei menos ainda, porque quando chega gigantes da teologia, a gente tem que parar para ouvir, Estamos estudando, aprendendo todos os dias. Amém. Deus abençoe, pastor. A ideia desse podcast não foi esgotar o assunto de homilética. Se você quiser aprender mais sobre esse assunto muito interessante, você pode estudar teologia com a gente. Acesse na descrição o site da FAB, www.fabteologia.com.br. Nós temos curso básico, médio e bacharel em teologia, que com certeza vai te ajudar muito na sua caminhada cristã. Eu gostaria de agradecer a presença dos dois aqui. Foi um podcast muito interessante, não só para quem é pregador, mas para você que está ouvindo ou assistindo esse podcast, aprender sobre como funciona uma pregação. Não é só sobre ler o texto bíblico e aplicar na vida da pessoa, tem muito mais por trás, existe uma preparação, existe um contexto a ser observado e para mim foi realmente muito interessante aprender sobre isso. Então, pastor, muito obrigado pela presença hoje aqui. Eu acho que esse não é o último, o senhor vai vir mais vezes aqui para nos agraciar com o seu conhecimento. Sim, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer.
Pastor Silas, muito obrigado também. Para mim foi muito bom ouvir dois gigantes aqui que pregam há muitos anos e é sempre bom aprender. E caminhando agora pro final, tô acabando, juro que eu tô acabando. Se inscreve no canal, compartilha para um amigo, todo esse conhecimento aqui de graça para você na palma da sua mão, no seu celular, no seu computador, para você aprender mais sobre Deus e sobre a palavra de Deus. Pai, faz os agradecimentos finais. Eu agradeço a todos que têm nos acompanhado. A FAP tem crescido e agora temos visto, né, o fruto de anos de trabalho se solidificando, né, Samuel? Inclusive essa ideia de levar um conhecimento teológico para outras partes do mundo. Nós já fazemos isso na África, Moçambique. Hoje tem 380 milhões de pessoas que falam a língua portuguesa. Mas a ideia não é ficar só na língua portuguesa. Agora temos o português de Portugal e também o espanhol, que esse é o nosso primeiro passo, depois outros idiomas. Mas tem sido uma experiência fantástica, eu tenho amado demais isso aqui. Bom, meu nome é Samuel Dourado e esse foi o Tirando Dúvidas Teológicas. Até semana que vem.